Vamos de entrevista. Hoje estamos recebendo aqui em nosso estúdio da Macaúbas FM 103,9, né? No seu querido 103 Notícias, o Dr. Diogo Fraga, para tratarmos aí sobre saúde bucal. Ele que é formado pela Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, especialista em endodontia aí, que é o tratamento de canal pelo seno, pós-graduado em prótese dentária pela ABO, trabalha aí na clínica Oral Mac. Doutor, seja bem-vindo à Macaúbas FM, ao nosso estúdio aqui do 103 Notícias. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a você, Felipe, pelo convite. Primeira vez nessa casa, que tanto nos traz informação para o nosso povo de Macaúbas. Agradecer não só você, como a Macaúbas FM, por essa oportunidade de estar aqui trazendo informação para todos os nossos ouvintes. Começar pela apresentação. Na verdade, para quem não me conhece, meu nome é Diogo Fraga, eu sou dentista, sou especialista em tratamento de canal e trabalho na clínica Oral Mac, que fica situada na antiga Receita Federal. Então hoje, como bem Felipe nos disse, ontem foi o Dia da Saúde Bucal e ele nos convidou para falar um pouco sobre o assunto aqui nessa oportunidade. Então eu queria fazer uma introdução, pode ser até um pouco extensa, mas eu vou tentar resumir o mais breve possível. Então, quando falamos em saúde bucal, nós logo associamos a ter um sorriso bonito. E, na verdade, nem sempre, na verdade, é muito além disso. Entender a importância que a boca tem no nosso organismo, no nosso bem-estar, na nossa qualidade de vida faz toda a diferença. Afinal, nós usamos a nossa boca em atividades importantes do dia a dia, como, por exemplo, na alimentação, na mastigação, na comunicação entre pessoas, no beijo, por que não dizer no beijo, nós utilizamos a boca, e etc. Então, portanto, nós devemos ter um maior cuidado e proteger e preservar a nossa boca, para a gente evitar problemas que venham afetar essas ações diárias que são tão importantes. Então, cuidar e manter a saúde bucal é muito essencial. Por quê? Porque ela não só vai afetar a sua saúde física, ela também, em muitos casos, afeta a sua saúde mental. Mas por que isso, Diogo? Porque muitas das pessoas têm dificuldade em sorrir, têm dificuldade em mostrar o seu sorriso, e isso gera uma dificuldade de interação entre as pessoas. Então, a pessoa, por conta de vergonha, por receio de achar que o outro vai falar mal do sorriso dele, ou que ele falta um dente e tal, isso causa uma dificuldade na interação entre as pessoas. Ou até mesmo o medo do julgamento. Aquela pessoa não cuida dos dentes, aquela pessoa não trata, não cuida da boca, vai cuidar do resto do corpo, porque a gente sabe que a saúde começa pela boca. Então, tudo isso impacta negativamente na autoestima da pessoa. E é a forma como impacta negativamente, tanto na autoestima como a forma do que aquela pessoa se enxerga no espelho. Então, isso vai trazer vários transtornos mentais sérios, como ansiedade, depressão, entre outros. Então, a saúde bucal, ela é uma coisa bastante séria, ela deve ser tratada com respeito e sua devida atenção para que você tenha uma vida plena de bem-estar e saúde. Então, devemos cuidar muito bem da saúde bucal. Ela é muito negligenciada por muitos, mas ela deve, sim, ser um dos fatores principais na sua saúde. Eu vou falar agora bem rápido sobre alguns principais problemas bucais que podem acometer a saúde bucal. O primeiro delas é a mais famosa, é a cárie, é a mais conhecida também. Se eu não me engano, é a doença mais comum do mundo. Ela é uma doença multifatorial, ou seja, ela depende de vários fatores para acontecer. Um deles é a presença de bactérias, ela precisa do hospedeiro, ela precisa de uma dieta rica em açúcar. Então, tudo isso vai facilitar que você tenha o problema cárie. Como ocorre a cárie? A cárie, à medida que você não vai escovando, ou por uma escovação deficiente,
acaba se formando uma película por cima dos dentes que chama placa bacteriana. É uma organização de bactérias. Essa organização de bactérias, como você utiliza bastante açúcar, ela vai usar esse açúcar e vamos dizer o seguinte, as substâncias que ela produz vão corroer o esmalte dentário. Isso é a cárie. O segundo problema seria a gengivite. A gengivite nada mais é do que essa placa bacteriana vai afetar a gengiva. Essa placa bacteriana, ao se formar e você não fazer a escovação correta, ela vai provocar uma inflamação gengival e aí vai gerar a gengivite. A gengivite, então, é inflamação gengival. Toda vez que você toca na gengiva e começa a sangrar, não está normal. Provavelmente você tem uma gengivite. Então, às vezes, a gente vai usar o fio dental e sangra. E aí a pessoa fala assim, por que está sangrando tal? Provavelmente você está com uma pequena gengivite e não sabe. Então, a intenção é que você continue a usar o fio dental para que essa gengiva desinflame e com o tempo você não verá mais esse sangramento. O terceiro problema é o mau hálito, que muita gente sofre com o mau hálito. Então, uma das principais causas do mau hálito é a saburra lingual. O que é isso? São restos de alimentos que ficam acumulando ali na superfície da língua. E se você não faz uma higienização adequada, se você não faz uma correta escovação dessa língua, se você não remove essa saburra, tem uma grande chance de você ter mau hálito. Então isso é uma das principais causas de mau hálito hoje em dia. O último problema que eu cheguei a falar da saúde bucal é o tártaro. O que seria o tártaro? Estou falando de uma maneira muito resumida e tentando simplificar um pouco, pessoal. O tártaro nada mais é do que essa placa bacteriana que condensou, cristalizou, como se ela ficasse mais sólida. E aí você não consegue remover ela mais com a escovação. E esse tártaro, ele vai gerar inflamação gengival, ele vai gerar mau hálito, ele vai gerar problemas nas estruturas de suporte do dente. E você vir a ter uma periodontite e você poder perder esse dente. Então, basicamente, essas são as quatro principais problemas, se você não cuidar da sua saúde bucal. São os principais, bem resumidamente, que eu falei. Agora eu vou falar sobre alguns vilões, na verdade, 2. Tem mais, mas eu vou falar somente 2. O principal vilão da saúde bucal hoje é a má higiene oral. Então, hoje em dia, você precisa cuidar do seu sorriso, cuidar da sua higiene oral. Para isso, nós devemos aquela coisa que todo dentista chega e fala, né? Você deve escovar 3 vezes ao dia. Então, é importante a gente vir aqui, ressaltar, falar novamente, porque é de extrema importância você realizar pelo menos, no mínimo, 3 escovações por dia. De manhã, meio-dia e à noite. Se você puder escovar, comer um doce, escovar, legal. Mas se você escovar pelo menos 3 vezes por dia, é o indicado. Então, nesse caso aí da escovação, você deve escovar 3 vezes ao dia, como foi dito. De preferência, a principal escovação que você não pode negligenciar é a noturna. Porque enquanto você está dormindo, as bactérias estão agindo. Então, naquele momento, você tem uma probabilidade de ter mais problemas bucais por uma série de coisas. Vai ter alteração de pH, vai diminuir saliva, então tem uma série de outros problemas que não vem ao caso falar aqui. Outro vilão importante é a dieta rica em açúcar. Então, pessoas que gostam de doces, eu particularmente gosto bastante de doces. Eu não estou dizendo aqui para você deixar de comer o seu doce. Coma seu doce com moderação e faça sua higienização correta dos dentes. Então, não tem necessidade de você comer um horror de doce. E também, às vezes, você come pouco doce, mas não escova. Então, eu peço a vocês, por gentileza, que comem os doces, mas depois escove os dentes. No caso aí, a gente sempre fala também, às vezes até aquela coisa, o dentista fica amassando nisso, né? A característica de uma escova ideal. O que seria uma característica de escova ideal? Então, a escova ideal ela seria de cabeça pequena,
ela teria cerdas extras macias ou ultra macias, que muita gente tem dúvida nisso. Comprar a macia, ela, se você não tiver controle na mão, você vai acabar prejudicando seu esmalte. Então, o ideal é você usar escovas macias, extra macias ou ultra macias, de preferência extra e ultra macias. E o cabo um pouco alongado. Essas são as características de uma boa escova. Por que esse cabo alongado e cabeça pequena? Para você conseguir atingir os últimos dentes, para você conseguir limpar lá atrás. Se você tiver uma cabeça grande, você não consegue. E o cabo um pouco alongado para chegar nessas regiões e fazer a limpeza adequada. Então, eu comecei essa pequena introdução, que não foi pequena, foi longa, mas... Bem rica de informações. Mas eu gostaria de passar essas pequenas observações a todos vocês. Como é a minha primeira vez aqui na casa, eu estou muito feliz, Felipe, pelo convite, pela Macaúbas FM, por todos os colaboradores daqui. E, por fim, eu gostaria de falar que para manter uma saúde bucal é bem simples. Então, não é nenhum exagero você cuidar da sua saúde bucal. E ela também não deve ser motivada somente pela estética. Você tem que cuidar do seu sorriso, não só pela estética, mas também pela sua saúde da sua boca. Porque você, como eu disse antes, você faz atividades importantes com a boca. Você conversa com a boca, você come com a boca, você beija. Então você faz muitas atividades importantes e a boca tem que ser cuidada, bem cuidada. Então, ao contrário do que muitas pessoas pensam, trata-se de um cuidado que você tem consigo mesmo. E você deve levar isso para a vida. Poxa, eu tenho que cuidar da minha boca, eu tenho que cuidar do meu sorriso, eu tenho que cuidar dos meus dentes. Então, isso pode ser alcançado de uma maneira bem simples, que com medidas simples e diárias, a começar pela sua boa higiene da boca. Então, você saber escovar 3 vezes ao dia, usar o fio dental todos os dias, fazer a escovação da língua. É importante você fazer a escovação da língua. E, sem dúvida nenhuma, fazer a sua visita periódica ao seu dentista. De pelo menos de 6 em 6 meses. A gente até fala assim, se você não tem nenhum problema bucal, se você não tem sangramento gengival, se você não tem dentes amolecidos, se você não tem tártaro, então a gente recomenda você ir de 6 em 6 meses ao dentista. Se por acaso, por outro motivo, você tiver mau hálito, gengiva sangrando, dentes amolecidos, cavidade de cárie, então você deve reduzir esse tempo de 6 em 6 meses para de 3 em 3 meses ou de 4 em 4 meses, a depender do seu dentista. Isso quem vai determinar é o seu dentista. Então, no mais, era isso que eu queria começar aqui com vocês. Eu queria saber se tem algumas perguntas. Parece que Felipe me disse que tem algumas perguntas aí. A gente vai responder sim, a gente vai à medida que eu for perguntando. Se vocês também quiserem perguntar, pode perguntar. Eu vou tentar responder o máximo possível. Isso mesmo, você que está aí no Instagram, nos chats também, nosso Instagram, @macaúbasfm oficial também, você que chega aí agora, já encaminha para os seus amigos aí, ó, na parte de baixo, no aviãozinho aí, já envia para a galera, porque esse papo é enriquecedor, claro, é saúde bucal, onde a gente tem que sempre cuidar aí da nossa saúde bucal, tá bom? Então você pode enviar para a galera aí, já tem até participação aqui, a Luciane Prado falou, adorei a introdução necessária. Ela falou necessária e aplausos. Obrigado. Segundo ela, ela falou, eu aprendi a cuidar de meus dentes depois de adulta e sei o quanto isso é importante, diz aí a Luciana. Boa, obrigado, Luciana. Você falou tudo aí. Pois é. Doutor, vou começar aqui com as perguntas. Você está falando da higienização, né, da saúde bucal. Qual é a melhor forma da gente higienizar os nossos dentes? Então, a primeira forma, como eu falei agora há pouco, eu vou repetir, você escovar os seus dentes, de preferência, você manter movimentos, é difícil falar, é melhor fazer, mas eu vou tentar resumir. Você separar 2 grupos de dentes, fazer a escovação ou circular ou aquela varredura. Sim. Não fazer com força, porque não é força, é jeito. Então, o primeiro de tudo é a escovação. Escovar pelo menos 3 vezes ao dia. Uso do fio dental todos os dias é de extrema importância, porque a escova ela não consegue alcançar entre os dentes.
Então, você precisa usar o fio dental todos os dias. Escovar a língua é muito importante para tirar aquela saburra lingual, que é uma das causadoras do mau hálito. Então, você deve escovar a língua todos os dias. E, além disso, fazer a sua visita periódica ao seu dentista pelo menos de 6 em 6 meses. Esses são os 4 passos para você manter uma higiene correta e uma higiene em dia. Certo. Uma saúde bucal em dia, desculpa. Certo. Não, tem que manter mesmo, tem que passar no dentista mesmo. Tem gente que passa em 2 anos. E uma... Verdade. Aí a bomba só aumenta, né? É. O custo das coisas. Tudo só aumenta. É melhor você ir logo, que ele vai ver problemas menores, vai tratar, vai tudo e vai ser melhor. Com certeza. Eu que o diga, viu, gente? Eu que o diga. Inclusive, tô tratando aí junto com o Dr. Diogo. Excelente profissional. Olha só, gostaria de perguntar a você, existem alimentos que escurecem o dente? Então, existem alimentos que têm pigmentos naturais. Por exemplo, a beterraba, ela tem um pigmento. O açafrão, o cominho, esses alimentos, eles têm corantes e podem corar o dente. O pessoal fala muito do café, né? O café também pode corar os dentes, mas é um uso, assim, em excesso, sabe? Você tomar seu cafezinho, principalmente aquelas pessoas que fizeram clareamento dental, sempre me perguntam, eu não posso tomar café? E eu falo, eu tomo café todos os dias e tomo até muito até. O café, não vamos te impedir de tomar o café. O legal é você dar uma reduzida no café e sempre que puder, você tomou seu café, ou você lava a boca, enxágua bastante, ou você escova os dentes. Porque sim, tem muitos alimentos que contêm corantes que podem pigmentar os seus dentes. Certo. A gente chegou a falar aí do mau hálito, né? Você falou que gera o mau hálito, Isso. aqueles restos na língua. Mas é verdade, maçã é bom para tirar pro mau hálito? Então, o que é bom pro mau hálito, afinal? O bom mau hálito é a escovação. É a escovação certa, né? Escovação certa. Escovação certa, tanto dos dentes quanto da língua. E o que pode ajudar, então? Seria a pergunta. Então, muita gente pergunta assim, eu uso enxaguante bucal. Claro, pode ser usado também. Mas o que eu quero que vocês entendam é que a escovação é sempre o principal, é o que vai resolver a situação do mau hálito. Então, você fazer sua escovação correta dos dentes, fazer a escovação da língua, visitar o seu dentista para fazer uma limpeza, uma profilaxia, isso vai ajudar a você não ter o mau hálito. Tem uma série de outros problemas em relação a estomacal e tal, que isso vem ao médico avaliar porque pode acontecer. Então, às vezes, a causa pode não estar na boca. Pode estar na alimentação, né? Isso. Às vezes, uma pessoa fica muito tempo sem comer, aí pode causar um mau hálito. Mas essa questão aí tem que ver com o médico. Médico para saber direitinho. Isso. Você está falando do doce, da açúcar que gera cárie. Só ele que é a principal causa da cárie? As bactérias que formam a cárie, elas têm predisposição para os açúcares, né? Então, elas vão usar aquele açúcar e vão se multiplicar. E elas multiplicando, elas vão desenvolver várias doenças, que uma delas é a cárie, como a gente falou aqui anteriormente. Tem mais alguma pergunta? Eu não sei se eu respondi essa. Você respondeu. Então, quais dicas assim, de saúde bucal você pode dar para o pessoal que escuta a Macaúbas FM, que tem qualquer dúvida? Qual dica você pode estar esclarecendo para o pessoal? Que quer deixar 100% ali 100%. limpo, então, perfeito. Você que quer ter uma saúde bucal em dia, você deve primeiramente fazer a sua escova. Trocar a sua escova, se já tem mais de 3 meses de uso, você deve trocar a sua escova hoje. Já tem mais de 3 meses, eu tenho que trocar. Se você teve resfriado, gripe, tem que trocar. Então, fazer essa troca das escovas a cada 3 meses é importante. Porque a cerda das escovas, elas vão perdendo, elas vão abrindo. Sim. E acaba não limpando do jeito que deveria limpar. Então, você fazer a troca dessa escova de 3 em 3 meses. Você fazer a sua escovação de 3 vezes no dia também é importante. Escovar a língua, como eu falei. O uso do fio dental. E frequentar o seu dentista pelo menos 6 meses. Por que isso? O dentista, ele vai avaliar ali se tem algum problema na sua boca.
ele vai saber identificar. Às vezes você não consegue identificar, tem algum problema ali que você não consegue identificar, mas seu dentista diz, você está com cárie, uma cárie oculta que está entre os dentes, você não consegue ver, tem que fazer uma radiografia. Então o dentista ele vai saber orientá-lo e fazer o tratamento correto para aquele sorriso. Então, o que eu recomendo para vocês é basicamente isso aí. Escovação 3 vezes ao dia, fio dental, escovação da língua, visita periódica ao seu dentista. Além desses benefícios do dentista saber com antecedência e saber previamente assim, um caso menos complexo, ele vai saber resolver mais fácil e o custo vai ser menor para você também. Então, tá aí a importância de você frequentar o dentista de 6 em 6 meses. Basicamente, eu quero dizer que para você manter uma saúde bucal legal, são essas 4 coisas que você deve fazer. Certo. Tem uma pergunta aqui da participante, tá participando aqui no nosso Instagram, Luciane. Ela falou, qual é a diferença da pasta branca e da pasta em gel? A branca me dá ânsia de vômito, isso é normal? Então, não tem relação assim direta de gel para pasta, sabe? É basicamente a consistência ali de gel e pasta. Se você sente ânsia por algum motivo da branca, provavelmente deve ter alguma substância ali que você tem alguma aversão ou não gosta, entendeu? Mas a diferença basicamente é isso, é a consistência. Certo. Muita gente fala sobre o enxaguante bucal, né? A gente chegou a citar aqui. Tem uns que falam, alguns especialistas falam que o enxaguante, ele, com álcool principalmente, pode, como é que fala, agredir os dentes. Então, eu acredito que não é que agredir os dentes, na verdade ele agride os tecidos moles. Então, por muito tempo atrás se usava, até hoje eu acho que tem ainda com álcool. Existe. E aí tem aquele mito de que se não arder, não tá limpando, né? E isso não existe. Hoje em dia eu só recomendo enxaguantes bucais que não tenham álcool, porque esse álcool pode promover alterações na mucosa, na região da bochecha por dentro. Então isso pode gerar alterações na mucosa, nos tecidos moles, e isso pode acarretar problemas no futuro. Outra coisa também, a gente vai começar entrando já no mito e verdade aqui, né? Que Pode perguntar aí. Bora. Vamos ver, eu quero ver a galera perguntando. Quando o normal ao acordar é já escovar os dentes ou já fazer a sua refeição matinal? Como funciona? Tem gente que já escova antes ou escova duas vezes? Boa pergunta. É uma boa pergunta e muita gente tem essa dúvida, sabe? Às vezes a pessoa acorda, já vai direto a comer, mas, eu tenho que escovar mesmo, então vou deixar para escovar depois, né? Já faz só uma vez e pronto. E pronto. Então, assim, o importante é você escovar. Então, se você escovar antes e escovar depois, legal. Mas se você só escovar depois, também tá bom. O ideal é você fazer a sua escovação. Quando você escova antes, às vezes você vai comer, fica alguns restos de alimentos. Então, esses restos de alimentos têm que ser retirados. Sim. Então, você pode escovar antes, ou fazer um enxaguar com água depois, ou até o próprio enxaguante bucal. Então, a diferença aí não vai alterar. O que vai alterar é você escovar. Porque o que vai acontecer, Felipe? Como eu falei, a placa bacteriana são as bactérias se organizando. O que a escova faz? A escova chega e desorganiza aquela colônia de bactérias. Então, você escovando, você vai desorganizar aquelas bactérias. Então, vai levar um tempo para ela se organizar novamente. Entendeu? Então, essa diferença de você escovar antes e depois, ela não vai interferir. O que vai interferir é você fazer a escovação de maneira correta e com o tempo correto. Porque muita gente escova rápido. E não escova direito, Não né? escova direito. Você tem que escovar para tocar todas as faces do dente, a face da frente, a face de cima, a face de trás. Então, você tem que pegar toda essa região e, mesmo assim, vai ter regiões que são entre os dentes que você só vai conseguir chegar e limpar com o fio dental. Então, assim, para haver a desorganização dessas bactérias, você deve escovar, ou pode ser antes ou pode ser depois. Isso aí não vai interferir, não. Não vai interferir, eu escova antes e depois. Então quem escova antes e depois tá com nota 10. Se melhora o paladar. Sei lá, nós que tomar café melhora mesmo. Com a boca mais Melhora. higienizada. Acho que você já acorda com com aquele gosto ruim, né? Aí você vai e faz uma escovação.
depois você vai tomar seu café e depois também fica cheio de alimento na boca. Então, se você quiser escovar duas vezes ao dia, Se tiver tempo. ótimo, excelente. Você vai estar cuidando melhor da sua saúde bucal. Com certeza. Outra pergunta também, né? Eu descobri isso esses tempos atrás com a minha cunhada, que ela faz odonto também, sobre molhar a pasta para escovar. Tem gente que molha. E dizem, né? Não sei, que é normal você molhar. Não pode, não, porque atrapalha na limpeza isso. Acho que você Então. tem que colocar a pasta, ela seca. Isso aí, pra mim, mito ou verdade ou é sinceramente, gosto? é um mito. É um mito, né? Eu não vejo nada demais. Eu mesmo molho. Molha, né? Tem Molho. gente que fala que não pode, outros falam que sim. Eu não vejo problema em você molhar a pasta. Não vejo problema nisso. O que eu vejo problema é colocar muita pasta. Exagerado. Exagerado. E, na verdade, é um grãozinho de ervilha. Bem pequenininho. Bem pequenininho. Uma gota. Uma Porque bola. o que vai promover a limpeza não é a pasta. É a escova. A pasta ela só está ali para ajudar, né? Ela contém flúor, ela tem a substância tem aquele gostinho melhor de menta. Sim. Então ela vai ajudar na limpeza. Mas a protagonista da limpeza aí é a escova. Entendeu? A escova é a protagonista. Isso. O uso do fio dental é recomendado sempre após as escovações. Tem gente que só usa na hora de dormir, porque é a melhor limpeza para se fazer, igual você citou antes, é na hora de dormir, porque onde age as bactérias. Aí tem gente que já fala, o dia todo, à noite faz aquele grau todo dos dentes aí. Isso. O ideal é você usar o fio dental depois das escovações, ou antes. Isso também é outra confusão. Eu uso o fio dental antes e escovo depois. Mas o ideal é você fazer isso 3 vezes no dia. Quando você usa o fio dental, escova os dentes, depois você vai escovar a língua e depois você pode enxaguar com água mesmo, pronto, e tá ótima a sua higiene. Se você fizer isso e ir no dentista com frequência, porque tem muita gente, Felipe, que às vezes chega lá no consultório dizendo assim, nossa, eu escovo e tem cárie. Escovo, limpo, passo fio dental. E tem cárie. E tem o cárie, entendeu? Não como doce e tem cárie. Então, assim, existe uma coisa que é risco cárie. Tem pessoas que são mais dispostas a ter cárie. Então, isso vai depender de como ela é uma doença multifatorial, ela vai depender de inúmeros fatores. Mas tem pessoas que têm uma probabilidade de ter cárie mais do que as outras. Então, mais uma coisa para você se redobrar na higiene. Sempre, então, a higiene redobrada. Isso. Sempre se escovar direitinho, use o fio dental, porque eu falo pra você, tem que usar. Eu já fui muito Tem que desleixado com meus dentes também. Já fui, agora tô tendo mais cuidado com ele. Então, esses 4, vamos chamar de pilares, são os principais. Escovação, fio dental, escovação da língua e visita ao dentista. Pronto. Doutor, a gente tá chegando já, né, ao final da nossa entrevista. Você também creio eu que tem pacientes a atender ainda. Tem que descansar ainda, né, dessa rotina. Mas a gente da Macabros FM agradece o seu tempo. Você ter aceito o convite de vir aqui, trazer esse tema aí, explicar para o pessoal sobre a saúde bucal também. Nós agradecemos. Fique à vontade para agradecer, mandar aquele alô especial aí, tá bom? Tá bom, beleza. Nossa, eu gostaria de falar da minha felicidade em estar aqui nessa casa pela primeira vez. Me desculpo por alguns erros Tranquilo. de concordância, de tudo aí, mas eu tentei fazer essa apresentação com muito carinho para todos vocês. Eu tenho um objetivo de vida que é trazer saúde bucal para todos. Então, eu fico aqui a minha dica, minhas dicas, na verdade. Meu agradecimento a você, Felipe, a Macabros FM, por ter me acolhido aqui. Agradecer à minha família, aos meus pacientes, aos meus amigos que ficaram aqui presentes, às pessoas que perguntaram. Estou à disposição para o que você precisar. Se precisar de mim novamente, estarei aqui. E muito obrigado. Nós que agradecemos. Que Deus abençoe sua carreira e toda a sua família, tá bom? Amém, amém. A nós todos.